saúdo com a paz do Senhor. Pegue o teu exemplar da Bíblia Sagrada, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quero vos ministrar uma mensagem subordinada ao tema: embriagados ou cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Embora nós pregamos e ouvimos que Paulo estava dizendo aos irmãos que eles não podiam beber vinho, e Deus trouxe ao meu coração uma revelação que o que Paulo dizia não era nada disso. Eu posso ver nesse texto, nesse capítulo e versículo de número 18, duas fórmulas de vinho pelo menos. Porque quando nós olhamos, e talvez seja um pouco difícil entender, porque o homem que escreveu esse texto, que escreveu essa mensagem, ele era filósofo. E como se não bastasse ser tão difícil entender a mente de um pensador, ainda ele era cheio do Espírito Santo, o que dificulta mais ainda todos a entenderem. Porque quando nós olhamos aqueles que são cheios do Espírito Santo, quase ninguém consegue compreendê-los. E por Paulo ser cheio do Espírito Santo, isso dificulta um pouco entender, porque o crente cheio do Espírito Santo nem todos conseguem compreendê-lo. E quando ele escreve esse texto, ele escreve numa linguagem espiritual. Foi o que parecia um paradoxo no dia que Deus me trouxe essa revelação. Porque numa linguagem espiritual, que era a que Paulo dizia, não se pode jamais dizer para alguém não beber vinho. Não pode. Porque o vinho na linguagem espiritual, ele é símbolo da alegria. E quando nós olhamos, nós vemos Jesus, no Evangelho segundo escreveu João capítulo 15, Jesus se manifesta e diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou aquela fonte que jorra o vinho verdadeiro. Quando você olha o texto, você lê: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, vírgula, não acabou. É aqui que está a revelação. Não vos embriagueis com vinho da contenda, mas sejais cheios do Espírito. Quando Deus trouxe essa revelação ao meu coração, eu pude entender que Jesus, ele produz o vinho verdadeiro que traz a alegria nos nossos corações, mas que também há um vinho falsificado, uma fórmula pirata, que parece com o vinho verdadeiro, mas não é. E essa fórmula não enche, ela embriaga. Quando nós vemos alguém que diz assim: olha, eu estive na vigília e eu estou embriagado no poder, eu fico com pena quando eu ouço alguém dizer essas palavras, usar essa expressão. Isso significa que ele não entende nada de embriaguez. Quem já foi cavalo de Satanás um dia na história, quem já foi aprisionado pelos vícios, entende muito bem o que é embriaguez. Embriaguez é uma coisa que você não quer voltar a ter nunca mais. Essa é uma grande verdade. Eu me lembro quando eu ia para as baladas e eu bebia demais, se drogava, e quando eu chegava em casa, eu chegava provocando como um cão doente. E no outro dia, quando eu acordava embriagado, a primeira coisa que eu dizia: nunca mais eu vou colocar essa miséria na minha boca. Por quê? Porque quando eu lembrava, eu sentia nojo. A embriaguez é isso, causa em você uma sensação de nojo. Você tem vontade de nunca mais voltar a beber, mas aí você é escravizado pela bebida, pelas drogas. E você, querendo ou não, Satanás está nas rédeas, ele manda e ele faz com que você volte lá. Mas a sua vontade era de nunca mais ir. É por isso que nós não devemos usar essa expressão, porque quando você diz eu estou embriagado do poder, significa como se você dissesse: eu nunca mais quero voltar numa vigília como aquela, eu nunca mais quero voltar naquele culto. Agora há uma diferença. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, numa vigília como essa, ele caminha para casa já pensando no próximo sábado, dizendo: eu estou querendo voltar lá de novo. Por quê? Porque
porque está cheio do Espírito Santo. Quando o crente vem num culto e ele sai cheio do Espírito Santo, pode observar que ele ainda está no caminho de volta para casa. Ele já está com saudade da vigília, com saudade do culto, dizendo: aquele culto podia não acabar nunca mais, eu permaneceria lá até amanhã. Por quê? Porque ali tem o vinho que enche do Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira que produz o vinho da alegria. Quando você lê esse versículo sagrado, na verdade Paulo estava dizendo: irmãos, cuidado, porque há um vinho pirata entre vós. Cuidado, porque há uma forma de vinho falsificada. Não vos embriagueis com o da contenda, mas antes sejais cheio do Espírito Santo. Quando nós entendemos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que há vinho que embriaga, e a presença do Espírito Santo não embriaga, ela enche. A Bíblia conta a história de um homem que ele se embriagou com vinho. A Bíblia conta a história de um homem chamado Noé, registrado em Gênesis 9 e 20. Este homem, ele plantou a coisa certa. É bem verdade que nós conhecemos muito uma mensagem pregada, e já virou jargão de evangelho, que aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Então nós estamos o tempo todo focados na semeadura. Por quê? Porque se semear, vai colher. E eu quero estender um pouquinho mais esse cuidado com que se semeia. Tenha cuidado também na hora da sua colheita. É possível um de nós plantarmos a coisa certa e colhermos a vergonha na hora da colheita. Houve um homem na história da humanidade chamado Noé, que após o dilúvio, diz a Bíblia Sagrada, e Noé, então, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha. Sendo ele lavrador, esta afirmação quer dizer que ele era um homem profissional do campo. Não era como eu, não era como algum de vós, que se fosse tomar posse de uma fazenda, teria que contratar um agrônomo para que ele fosse avaliar as qualidades da terra, para saber o que produziria e o que não produziria. Ele está dizendo, sendo ele lavrador, conhecedor da terra. Aí diz, agora ele passou a plantar uma vinha. Ele não era muito profissional na área da plantação de vinha, mas uma coisa ele estava certo, de que ele estava fazendo a boa semeadura. Quem semeava vinha era honrado. Quem semeava vinho tinha fama. Até hoje, quando você vê um bom vinho, já se procura saber de onde ele foi produzido. E então Noé plantou a sua vinha, cultivou, mas a Bíblia diz que na hora dele fazer a colheita, ele não teve cuidado. E quando ele foi colher, pastor Valder, ele se embriagou na colheita daquele vinho. Significa que também na hora da sua colheita, você precisa ter muito cuidado. Eu consigo ver pelos olhos da fé, Noé plantando uma vinha, Noé trabalhando com a terra. Pregador, o que isso significa? Qual de nós não conhece a história de pelo menos um homem na história da igreja, que ele começou o ministério, fez a coisa certa, começou a plantar a coisa certa, e no início ele se esforçou tanto quanto Noé. Enquanto Noé estava lá no sol causticante, cultivando a terra, semeando a semente, eu consigo ver um obreiro indo ministrar de a pé, de bicicleta, indo de moto com chuva, lutando, plantando um ministério. E no dia que aquele ministério começa a florescer, que Deus começa a abençoar de maneira gigantesca, ele simplesmente se embriaga na colheita. Quem nunca viu isso? Quando Deus abençoa, que ele não precisa mais ter aquelas dificuldades, aí o dinheiro, a fama, a honra, ele tenta roubar de Deus e se embriaga. E quando ele se embriaga na colheita, ele colhe a vergonha. Qual de nós não conhece uma história como essa? De homens que quando andavam de a pé com a sua família, eu conheço vários. Quando ele não tinha um carro, quando ele não tinha uma casa própria, a família era uma harmonia. Mas quando Deus abençoa, ele luta e Deus o abençoa. E quando Deus abençoa, ele então se embriaga na colheita, e juntamente com o carro vem a separação.
Aí a família se separa, entra as brigas, entra a discórdia, e aquela família nunca mais é a mesma. Sabe por quê? São pessoas que na hora de fazer a colheita se embriagam. Você que tem sonho de ser cantor, de ser pregador e está aqui nesta manhã, saiba que Deus vai te dar o privilégio de você colher. Mas no dia de você colher, lembre dessa mensagem: cuidado para não se embriagar. Cuidado, como muitos, que quando vem a colheita nunca mais ele lembra dos seus princípios. A Bíblia diz que quando Noé se embriaga, ele então começa a colher a vergonha, porque através daquela embriaguez ele causou um grande escândalo. E através daquele escândalo agora, a sua imagem ficou manchada. Quem está embriagado não consegue fazer uma boa colheita, não consegue. A Bíblia conta que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles foram confundidos com quem estava embriagados. Aqui mora uma revelação tremenda. Por quê? Porque as reações de quem está embriagado e de quem está cheio do Espírito Santo são parecidas. Pode observar que tem pessoas na igreja que ele está embriagado e tem pessoas que está cheio. E ambos adoram com a mão levantada, sapateiam, pulam, dançam. Mas somente quem está cheio tem frutos. Somente quem está cheio consegue uma boa colheita. Pode adorar o nome do Senhor, Ele merece. O Senhor nesta manhã vai nos ensinar a colher, vai nos ensinar a ser cheio do Espírito Santo. Lembra que quando o Espírito Santo desce na vida daqueles crentes, Pedro teve que se colocar de pé e explicar para o povo, dizer: olha, vocês estão pensando que esses homens estão embriagados, mas eles não estão, eles estão cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, Pedro se coloca de pé e levanta a voz e diz: ei, eles parecem estar embriagados, mas não estão, eles estão cheios. Eles estão cheio da presença do Espírito de Deus. Alamassura calabanda labai. Quantas pessoas estão na igreja e pensam que estão cheios e às vezes estão embriagados? Por quê? Porque quem está embriagado não consegue ter bons frutos. Agora quem está cheio do Espírito Santo, as suas atitudes são diferenciadas. Os frutos da sua colheita são frutos bons. Sabe por quê? Porque a vida dele está inundada, está cheia do Espírito de Deus. É maravilhoso quando nós entendemos que tem que haver essa diferença entre quem está cheio do Espírito Santo e quem está embriagado. Quem está embriagado, as atitudes dele causam escândalo. Quem está embriagado, ele não consegue vir para uma vigília como essa. Quem está embriagado não consegue exercer o ministério. Ele começa a ministrar, em pouco tempo ele para. Ele começa a cantar e rapidamente ele desiste. Sabe por quê? Porque a vida dele não está cheia. Somente quem está cheio do Espírito Santo consegue fazer a obra de Deus. Somente quem está cheio do Espírito Santo consegue adorar ao Senhor numa hora como essa. Somente quem está cheio do Espírito Santo consegue interceder pela vida daquele drogado, daquele noiado. Somente quem está cheio do Espírito Santo consegue descer no pó para que o Senhor venha salvar aquele macumbeiro da sua rua, aquele noiado que mora lá. Essas atitudes só tem quem está cheio. Deixa eu ver quem está cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver quem está cheio, adore Ele. Quem está cheio, exalta Ele. Quem está cheio pode adorar, porque nesta manhã o Senhor vai encher a nossa vida. Quer adorar o Senhor por um minuto comigo? Quer? Levante as mãos e dá glória ao nome dele. Coroa Jesus de glória. Sim, isso, olha que bonito. Pode coroar Jesus de glória, ele merece. Ele está aqui nesta manhã. Pregador, eu ainda não estou cheio. É a hora de você se encher nesta manhã. É a hora de você então sair daqui cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o teu filho vai voltar para a igreja. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a tua empresa vai prosperar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a tua mensagem vai ser ao chão, o teu louvor vai ser ao chão. Olha que coisa linda. Já tem gente sendo cheio ali, ó. Já tem ali, lá atrás também já tem. Pode adorar o nome dele, que o Espírito Santo vai descer esta manhã para encher.
É por isso que é normal em movimento como esse, às vezes, ora por libertação, cai algumas pessoas oprimidas. Sabe por quê? Porque ele parece que está cheio, mas quando vai ver está embriagado. O que está na presença dele não é o vinho da alegria, e sim o vinho da contenda. Mas nesta manhã o Senhor está quebrando todo laço, todas as más conversações, tudo aquilo que te leva para a fórmula do vinho que embriaga, está sendo quebrado nesta manhã. Está sendo quebrado nesta manhã. Toda perseguição, toda calúnia está sendo jogado por terra. Por quê? Porque o vinho que embriaga está dando lugar à presença do Espírito de Deus. Você pode estar sozinho lá na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu carro. Quando você começa a ouvir um hino espiritual, parece que a presença do Espírito começa a se mover. Eu até costumo dizer que eu não acredito na presença do Espírito sem movimento. Por quê? Porque ele aparece em movimento. Quando você olha na Bíblia Sagrada, ele aparece movimentando-se sobre as águas. Quando ele aparece para Ezequiel na roda de 4 faces, ele estava em movimento. Quando ele desce no dia de Pentecoste, ele desceu fazendo movimento. Eu só acredito que tem crente cheio aqui nesta manhã se tiver movimento do Espírito. Se ele movimentar, o Espírito trabalha fazendo movimento. Ele trabalha fazendo movimento. Deixa ele movimentar a tua vida aí agora. Deixa ele movimentar a tua vida agora. Deixa ele movimentar o teu ministério. Deixa ele movimentar a tua história. Pregador, o meu desejo é pegar, ninguém abre a porta. Vai adorando. A hora que você estiver cheio. Não tem homem na terra que consegue parar. Não tem exército que consegue parar um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue. Não há ninguém que possa prender uma mulher que é cheia do Espírito Santo. Não há ninguém que possa derrubar o ministério de um pastor que ele é cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue. O segredo é estar cheio. Isso, adore. Que coisa bonita. É ver os crentes adorando a Deus. Acredite você que por 3 anos não deixavam eu sair para pregar, me prejudicavam, falavam mal, caluniavam, mas eu continuava dando graças a Deus. Eu dobrava o joelho pela madrugada e dizia a Deus, muito obrigado porque eu ainda não caí, muito obrigado porque eu ainda estou de pé, mas Senhor, me enche, eu preciso da tua presença, eu preciso estar cheio do teu Espírito. Chegou um dia que a muralha caiu, sabe por quê? Ninguém para o ministério de quem tem a presença do Espírito Santo. Que você estava pensando em parar, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais. O Senhor vai te encher aqui nesta manhã. Ele vai te encher, Espírito Santo, se o Senhor está nessa revelação, começa a encher agora esses crentes que o Senhor me revela. Começa a encher ele agora, começa a encher. Olha aí, lá atrás já tem gente cheia, olha lá, olha que coisa bonita. Do lado esquerdo ali também tem. Ei, recebe a presença dele aí agora. Senhor, começa a encher. Enche. Do Espírito de Deus. Ei, começa a receber o renovo agora. É o renovo. Olha o renovo. Pregador, eu estou com vontade de pular. Eu estou com vontade de sapatear. Sapateia. Seja cheio da presença do Espírito de Deus.